Agora me conta uma coisa, você está com febre, com tosse, falta de ar ou talvez até dor nas costas? É bom ficar em alerta, tá? Pode ser pneumonia. E hoje é o Dia Mundial contra a doença. Aqui comigo no estúdio do Manhã Total, a pneumologista Bruna Zanata Franco. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Tânia, tudo bem? Doutora Bruna, e aí como é que a gente trata desse assunto? Porque existem faixas etárias onde a gente vê os médicos com mais alerta, mas a pneumonia é uma preocupação para todo mundo, né? A pneumonia hoje é a doença que mais mata no mundo. No Brasil, a gente fica no ranking aí de terceiro lugar, mas ela pode acometer qualquer faixa etária. O alerta tem que ficar mais nos grupos etários das extremidades, né? Que são as crianças e os idosos. Então, ela pode ter um risco maior de complicação. Mas todos estão suscetíveis a esse tipo de doença, né? Então, tem que ficar alerta aos sintomas. Aos sintomas. Antes de falar dos sintomas, vamos dizer para as pessoas de casa, que inclusive podem participar conosco, enviando suas histórias ou então fazendo sua perguntinha para a doutora Bruna, onde é a parte atingida quando se fala a pessoa está com pneumonia. Vamos explicar a doença para o pessoal de casa. O sistema respiratório, então, ele inicia pelas fossas nasais, é onde tem a entrada desse antígeno, que pode ser ou um agente causal infeccioso mesmo, que é vírus, bactéria, o fungo, ou até irritante. Pode fazer uma pneumonia mais química e irritativa mesmo. Então, ele entra pelas fossas nasais, vai pela faringe, laringe, traqueia. Na traqueia é onde tem os brônquios, né? Vai dividir onde a gente tem os dois pulmões. No final tem uma unidade respiratória ali que chama alvéolo. Nesse alvéolo é onde que o agente causador dessa doença vai ficar. Então, ele tem que ficar bem limpo esse espaço que a gente tem no pulmão. Para você ter uma noção, os dois pulmões da gente, se a gente esticar ele fica do tamanho, essa área intersticial, que entre um alvéolo e o outro, que chama interstício, é onde que a pneumonia fica. Você estica, ele é do tamanho de uma área de tênis, de uma quadra de tênis. Então, é enorme, né? Então, isso tem que ficar extremamente limpo. Qualquer agente que entra ali vai infiltrar e vai fazer a pneumonia. Só que para você chamar de pneumonia, tem que ter esse infiltrado desse agente. Não é qualquer quadro infeccioso, viral ou mesmo bacteriano, mas pode ser de via aérea alta, que o pessoal chama de pneumonia. A gente vê aí, tem mais de 50% de diagnóstico de pneumonia em pronto-socorro, que na verdade não é. Sim. Porque o raio-x, às vezes, no SUS, não é de uma qualidade boa, você não consegue avaliar e visualizar mesmo as áreas com precisão e acaba, por causa dos sintomas semelhantes, chamando de pneumonia. Você falou em agentes, vamos enumerar alguns desses agentes. Tá. O principal de todos são os vírus, tá? Então, é o vírus sincicial respiratório. Então, tem alguns tipos de vírus, são mais de 80% das pneumonias. Em segundo lugar, as bactérias, né? E para você, a gente tem as 5 principais bactérias que causam pneumonia. Só que 80% ainda é a pneumococo. É a Streptococcus pneumoniae, que é uma bactéria que causa tanto via aérea superior quanto inferior, ela é a principal causadora. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, vai fazer um tratamento de pneumonia, a gente não fica isolando o agente tem que tratar o problema desnecessariamente. Igual uma doença de pele, que você vai ter que isolar aquilo ali na lâmina. Para prescrever o medicamento certo. Não, aí a gente faz uma antibiótico terapia, no caso, se for bacteriano, né? Se não der certo, se complicar, se os sintomas não melhorarem, se não evoluir bem, que a gente começa a fazer essa microbiologia. Mas são 80% das bactérias é o pneumococo. Depois vem o hemófilos, a moraxella e a clamídia. Então, são os principais. Depois vem os fungos, né? Só que esses são muito comuns. É comum, mas também é menos comum. Porque quem é mais atingido pelo fungo, como eu te disse, o mais comum é vírus, né? Quem é mais atingido pelo fungo é um paciente que já é imunocomprometido. Os fungos são comuns no ambiente, mas a pneumonia por fungo não é tão comum. Não é tão comum. Entendi. Então, a pessoa que começa a ter pneumonia fúngica, a gente tem que pesquisar uma outra doença associada. Às vezes, ela está sendo uma doença oportunista. O paciente pode ter HIV, o paciente pode ter um diabetes, pode ter uma doença autoimune que não está controlada. Então, a gente tem que pesquisar outra área do organismo dele mesmo, para ver se não é uma doença oportunista.
Olha, já tem pergunta chegando pra gente, mas agora o primeiro ponto aqui que a gente não pode esquecer de descrever, porque é exatamente o objetivo do dia de hoje, que é fazer um alerta. Sim, os sintomas. O principal deles é tosse. A tosse ela pode começar seca e depois ela ir para produtiva, que é onde o organismo tentando se defender. Então, tosse seca, que pode evoluir para tosse com secreção. Febre, normalmente a febre da pneumonia é mais alta. Não é aquela pneumonia que a gente fala que é pneumonia de livro, né? Tem que ser exatamente assim. Mas esses são os principais e os mais comuns. Essa febre, ela é resistente? Normalmente a pessoa tomam antitérmico e não passa? E ela volta, ela é intermitente, ela vai e volta, ela remite só com o uso de analgésico e antitérmico, depois ela acaba voltando, é uma febre mais alta, tá? Falta de ar, essa dificuldade respiratória, pode ter dor torácica, porque por causa do infiltrado, aquilo ali pode pegar na pleura, que é uma camadinha que reveste o pulmão, isso é muito inervado, então pode ter dor, tá? Então, é dor, desconforto respiratório, febre, falta de ar, tosse. Essa característica da tosse é interessante a gente reforçar, né? Algumas pessoas pensam, é a tosse seca? Não, a tosse cheia, tem que ficar de olho nessa. Mas assim, pode acontecer tosse seca, pode acontecer tosse produtiva, por isso que é importante. Então, assim, e o que acontece com a pneumonia também? Por ser uma doença sistêmica, ela já acometeu o pulmão, então ela não é tão simples, né? Então, a pessoa vai ter os sintomas concomitantes, ela pode ter mialgia, que é a dor no corpo, né? Cansaço, mal-estar, perda de apetite, né? No caso das pessoas mais idosas, ela pode ter alteração de nível de consciência, confusão mental. Então, esses sintomas concomitantes também é muito importante de se observar. Pode até confundir com algum quadro neurológico, né? Sim, muito comum. A gente vai falar agora, então, com a Maria Conceição, da cidade de Prata. Obrigada pela audiência, participando com a gente aqui. Ela disse o seguinte, doutora Bruna, o meu menino teve pneumonia com 4 anos. Ficou internado 10 dias, disse até que foi numa das UAIs, tomou antibiótico, hoje ele está com 18 anos, faz um tempo, né? Pode acontecer dele ter pneumonia de novo? A pneumonia, quando bem tratada, ela não deixa sequela, tá? Então, ele funciona como um paciente de como se ele não tivesse tido. Não é porque você tem uma pneumonia que você tem um maior risco de ter outra. Mas você continua com uma suscetibilidade igual a todos os indivíduos. Ele tem que tomar cuidado. Não tem um risco maior por conta, né? Tem uma pessoa que está perguntando aqui, queria saber mais, é a Renata do bairro Tayamã. Obrigada pela audiência, Renata. Ela quer saber mais sobre pneumonia bacteriana. Sim. Eu entendo que ela quer saber de gravidade, né? É a segunda pneumonia mais comum, como eu disse, viral é a principal, né? Depois vem a bacteriana. Então, a pneumonia bacteriana nada mais é do que uma pneumonia causada por bactéria. Né? Então, normalmente, quando é bacteriana, a febre é um pouco mais arrastada, mais alta. Esse quadro geral que eu te falei, de dor no corpo, perda de apetite, confusão mental, às vezes, nos mais idosos, é mais presente, porque é um quadro mais arrastado. A viral, você vai fazer só sintomático, você não tem mais o que fazer, hidratação e sintomático. A bacteriana, não. Você tem que entrar com antibiótico-terapia, né? Por isso é importante procurar logo o médico. Os primeiros sintomas, sintomas, para já fazer o tratamento no início. Identifica não existe o que aquela pneumonia, o começo de pneumonia, que o pessoal fala, né? Que interessante. Doutora Bruna, Isabel de Araxá, olha que bacana, todo mundo em Araxá assistindo Manhã Total aqui conosco. Ela quer saber o seguinte, ter esses sintomas todos aí e ainda vomitar, quer dizer que é mais grave? Não quer dizer que é mais grave. Ele acaba sendo esses sintomas concomitantes por causa da infecção. Então, o mal-estar em si, a indisposição como um todo, a dinamia, que é aquela prostração, vômitos, náuseas. Então, isso aí são sintomas concomitantes. Não quer dizer gravidade. Mais grave ou não. Gravidade de doença você vê pela evolução ou a complicação dela, porque ela pode dar um derrame pleural, que é a água no pulmão. Então, isso tudo a gente vê radiologicamente. Evolução dos quadros. A Margarete, de Patos de Minas, olha a turma da Terra do Milho aí também, obrigada pela audiência. Ela diz assim, eu já tive pneumonia, tive com dores fortes nas costas, não teve febre. Pois é. Qual a pneumonia é essa? Acontece, né? Acontece, as pneumonias não necessariamente
precisam ter todos esses sintomas associados. Então, tem as pneumonias que a febre é mais baixa, às vezes o paciente não conseguiu termometrar, né? Porque às vezes o pessoal fala que tem a febre e não chegou a medir no termômetro aquilo. Então, às vezes ficou 37,5, ficou ali no estado febril e ela não chegou a ferir mesmo a febre, né? Mas acontece. Não quer dizer que você não teve febre, que não é pneumonia. Pode ser uma pneumonia mais atípica. Pneumonia atípica não é que ela não é típica, é porque ela é causada por agentes que não são esses que eu te falei, que não são os mais comuns. Quem toma a vacina pneumo 23 significa que está imune? É a Renata que está perguntando isso aqui pra gente. A pneumo 23 é a vacina do governo, né? Ela é feita de 5 em 5 anos. É importante essa vacinação para os grupos que têm essa indicação. E você tem uma imunidade grande ali, você consegue pegar várias cepas, no caso 23, e vão ser 85% de imunização. A gente não consegue ainda fazer com 100%. Nem fazendo as duas, porque existem duas vacinas, a Prevenar, que é a pneumo 13, a única que tem, essa é no particular, mas é uma vez na vida, vale a pena. E a outra é essa pneumo 23. Você tem uma imunização grande, mas não chega a 100%. Mas vale a pena. A gente está chegando no fim do nosso bate-papo, mas só mais uma pergunta. Você citou no início, doutora Bruna, e para quem ligou agora, eu estou conversando com a doutora Bruna, que é pneumologista, Bruna Zanata Franco. Você citou um caso de pneumonia química, você citou isso. E nós já ouvimos falar de pessoas que tiveram algum tipo de contato com produtos químicos, que reagiram e foram registradas mortes já por causa disso. Como é que ela pode química? complicar? Na verdade, é uma pneumonite, né, de química, por causa de agentes que podem adentrar o organismo e pode fazer uma inflamação importante, porque é o organismo tentando expulsar aquele agente que entrou de forma estranha, né? Então, ele pode causar um processo infeccioso ali, e inflamatório, na verdade, não é infeccioso, porque não é infecção por agente infeccioso, mas ele faz uma inflamação tão grande que pode evoluir mal. Então, tem que procurar também precocemente, né, o médico. Passou mal, procura logo. Eu quero agradecer de novo a sua presença aqui e te convidar para voltar outras vezes, doutora. Tá bom. Tudo bem? Tá bom. Vamos cuidar, gente. Hoje, então, é o dia de combate.